Libertação de perdão salva-te a ti e salva a tua casa. Nós, crentes, temos que aprender a atingir maturidade espiritual em cada área da nossa vida. Claro que maturidade espiritual é aquela em que Jesus Cristo nos batiza no fogo. Entramos pelo processo de maturação para então atingir a maturidade espiritual. Então, aqueles que... Então, há três... Na fase de crescimento espiritual de um cristão, há três fases: novo convertido, discípulo e servo. Aquele que é servo, genuinamente servo, é aquele que atingiu a maturidade espiritual. Nós podemos servir a Deus, mas ainda não sermos servos. O que eu quero dizer com isso? Porque sermos servos, nós provamos a Deus que dependemos dele. Estamos completamente, absolutamente submissos a Ele. Temos a Ele como Senhor. O que Ele nos diz é o que fazemos. E fora disso, nós não andamos. Ou seja, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Em tudo, perguntamos e pedimos permissão a Ele. Não fazemos nada sem uma permissão deles ou sem sentir paz no nosso coração para então dar um passo. E muito das pessoas que estão de fora, que não conhecem a palavra, claro que muita gente, Deus deu a todos os moradores da terra, um mesmo espírito de fortaleza, espírito de moderação e espírito de amor. Este espírito está em todos os moradores da terra, quer sejamos crente, ímpio ou ateu, porque é Espírito de Deus, todos viemos de Deus. Todos viemos de Deus, somos criaturas de Deus, todos viemos de Deus, aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, somos filhos de Deus. Falando para os filhos de Deus, eu estou a dar testemunho para aqueles que ainda são criaturas, porque também vão ouvir pelo poder do Espírito Santo. Eu oro para que o Senhor envie essa palavra, toque o coração, quer daqueles que ainda não conhecem a Deus, quer daqueles que já conhecem a Deus, andam com Deus e querem crescer espiritualmente. E você especialmente, que já anda com Deus, é um discípulo, e que quer tomar posse do ministério para ser um servo bom e fiel, então preste atenção a isso. Porque há crentes e crentes. Há crentes que ouvem a palavra e não praticam. Esse é crente negligente e anda sempre nas trevas. E há crente que ouve a palavra, pratica. Esse é o crente sábio e está a construir a sua vida na rocha. Tem um fundamento que é Jesus Cristo. Há todos aqueles que querem realmente construir a sua vida na rocha. Eu oro para que busquem o crescimento espiritual. E se você é um deles que ainda espera que as pessoas venham te pedir perdão, para que você então liberte o teu perdão, eu vou te dizer que esta também é uma vertente, outra versão, de que e nessa versão em que eu digo e pergunto se você é uma das pessoas que perante uma injúria, um desapontamento, uma decepção, o mágoa, a injustiça, e você não perdoa e fica à espera que a pessoa venha primeiramente pedir perdão, ou para você perdoar, ou você achou que perdoou e diz, eu perdoei, mas não fica contente com a pessoa enquanto a pessoa não vier dizer, perdão, eu sei que te magoei, desculpa. Então você diz, tá bem. Então aí o teu coração encontra paz. Eu vou te dizer que você é um imaturo espiritual e você está nas trevas.
e você não conhece verdadeiramente o amor de Deus e você não ama o teu irmão. Por quê? Porque se você, enquanto essa pessoa não vier fazer aquilo que teu coração deseja que a pessoa faça, você não faz nada por aquela pessoa, e se fizer, vai fazer porque não tem outro jeito. Mas o verdadeiro amor, genuíno amor, que vai fazer com que você prove a Deus que você ama o teu irmão, este amor não está lá, e quer dizer que você precisa do socorro de Deus. Você está imaturo espiritualmente, você não é crescido espiritualmente. Você pode conhecer as escrituras de uma forma ou outra, mas o perdão é a base de todo o cristianismo. O perdão do pecado de um irmão é a base de todo cristão, porque é este o propósito pelo qual Jesus Cristo veio à Terra: provar o amor de Deus, que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, mas que nunca falha, perdoando o pecado de moradores da terra que transgrediram contra ele. Então, você precisa de entender que Jesus se manifestou para tirar o pecado do mundo. E ele nos deu a nós poder e autoridade para aniquilar as obras do diabo, porque ele manifestou para tirar o pecado do mundo e também aniquilar as obras do inimigo, tirando o poder do inimigo sobre nós, nos dando poder e autoridade sobre o inimigo. Então, nós temos esse poder, e não só temos esse poder e autoridade, temos também o Espírito de Deus que clamava Pai está em nós, que é o Espírito de amor, Espírito de moderação, Espírito de fortaleza. Então, nós não temos desculpas. O que nós só temos que fazer é sacrificar a carne e resistir ao diabo nessa área e usar a arma do amor que Deus nos deu e trazer este espírito de amor e sacrificar a carne, sacrificar o coração para libertar o perdão. E é isto, amados, que faz de nós um cristão maduro. Até me fez lembrar quando Jesus me estava a derramar esse rio de água viva, ele me fez lembrar quando nós éramos crianças. As pessoas, crianças com crianças, alguém faz mal a outra criança e ficamos de mal. Ficamos de mal, nós não falamos com aquela criança, nós somos todos crianças, nós não falamos um com o outro, enquanto não pedir perdão, enquanto não resolver esse problema, estamos de mal, de costas viradas, você não fala comigo, eu passo por você, eu não cumprimento, vamos para a escola, você salta de um passeio para o outro, mas isso é verdade, você salta de um passeio para o outro, você, o outro também está, e tudo isso aqui é imaturidade. Somos crianças, não é? Somos crianças, fazemos isso. E outra vertente é, se eu levei alguma coisa, estamos no grupo, eu dei a todos e não dei a um, porque estou chateado com essa pessoa, a mágoa vai ainda aumentar. Deu a todos, não me deu a mim. Quer dizer que eu não sou nada. E fica aí a remoer, não é? E outra parte é, nós podemos estar todos juntos, não é? E chegamos, cumprimentamos todos, e aquela pessoa que a gente não fala, ou a gente que não cumprimentamos, já acontece. E às vezes as pessoas não têm nada uns com os outros, mas pelo fato de, por exemplo, eu estou com alguém, um amigo que é socialmente inferior, tem menos posses do que eu e veste com menos menos elegante do que eu, e eu sou muito elegante e visto-me bem e por aí fora. Vêm outros amigos que são da alta classe, vêm e cumprimentam aquela só, e você está ali ao lado e a falar com ela, não te cumprimenta. Já me aconteceu isso, não é? E já me aconteceu isto a mim,
E quem ficou aborrecida é a minha colega, né? Ela era de uma classe superior e gostava muito de mim. Os meus pais nunca tiveram assim grandes posses, mas éramos muito íntegros, glórias a Deus, não é? Nunca faltou-nos nada, mas não, meus pais nunca foram abastados em dinheiro. E na classe tínhamos uma colega que era branca, mas ela era angolana. Era portuguesa, mas cresceu em Angola e depois foram para São Tomé. Eu até me lembro o nome dela, chamava-se Anabela. Meu nome era Ana Isabel. E ela era muito tímida. E como não falava, então eu me aproximei dela para poder pô-la à vontade. E ela então agarrou-se a mim e ficamos muito amigas. E ela então levou-me para a casa dela. Quando chegamos na casa dela, havia irmãos que tinham o nariz empinado. E então ela ficou muito chateada e me defendeu, não é? E ela ficou, e ela disse, não fiques assim, a todo tempo. Eu não fiquei aborrecida. Mas há pessoas que sentir-se menosprezadas e ficavam magoadas porque foram discriminadas. Mas eu não me sinto, porque em primeiro lugar é uma natureza, é o dom, é a natureza que já está em mim. E, por outro lugar, eu não me identifico com essas coisas porque eu sou uma pessoa muito focada no alvo. Então, pequenas coisas são distrações, eu não me distraio muito, eu foco no alvo, naquilo que me interessa. Então, é para você ver que estas coisas aconteceram quando nós éramos crianças. E quando nós crescemos, então nós já somos maduros, carnais, já somos adultos. Então estas coisas já não se aplicam. Mas infelizmente na fase adulta, muita gente ainda continua com essas atitudes. E quando se conversa, tem que libertar dessas atitudes, amado, porque isso é um pecado de orgulho. E o orgulho é um pecado que vem do Lúcifer e que Lúcifer faz questão de espalhar em todos os moradores da terra para que estejamos desobedientes a Deus e não sejamos abençoados por Deus. Mas Deus é longânimo, Ele é benigno, Ele está à espera que você coopere com Ele. Ele está à espera que você faça a palavra na íntegra. Não faça a palavra apenas aquela que te convém, mas faça a palavra na íntegra. Por mais que a palavra te doa, a palavra diz: conhecerás a verdade te libertará. Por mais que a injúria te magoe, você tem que entender que todos nós passamos por humilhações de uma forma ou de outra. E especialmente quando nós somos crentes, saímos do mundo. Prepara, amados, que a humilhação vai sempre vir a toda força, torta e à direita, e começa dentro de casa. O diabo não vai usar ninguém de fora, começa mesmo dentro de casa com a tua família. Na igreja, começa dentro da igreja, porque o alvo do diabo é desestabilizar e separar a família de Deus e o corpo de Cristo. Então você tem que reconhecer as astucias do diabo, você tem que conhecer as escrituras, não só para pregar aos outros, você tem que conhecer as escrituras, não só ouvindo, mas conhecer as escrituras praticando-a na íntegra. Por isso é que Jesus Cristo